Hoje eu estava lendo Tito 2 e esse é um capítulo muito interessante da Bíblia, porque Paulo começa falando para Tito: Tito, ensine essa doutrina. E aí ele começa a dar alguns exemplos para Tito. Tito, ó, você fala para os velhos agirem de tal forma, você fala para as viúvas idosas agirem de tal forma, ensinando as mais novas a agirem assim e assado. Você ensina os jovens isso e aquilo. Mas em tudo, e essa é a parte que chama mais atenção, mas em tudo você seja exemplo. E eu vejo que hoje a gente vive num evangelho que nós somos muito bons em falar para as pessoas, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas como tem sido o nosso testemunho? E aí piora um pouco mais porque Paulo continua falando com Tito. Então, Tito, quando você estiver repreendendo as pessoas, que você fale de forma sábia e você fale de uma forma tal que quando as pessoas quiserem te retrucar e falar mal de você, elas não têm o que dizer. E cara, a gente entra nas redes sociais e a verdade é que muitas vezes eu vejo comentários de alguns cristãos em alguns vídeos e às vezes estão falando até verdades, tá? Mas a forma como eles fazem e a forma como eles falam, cara, vira uma vergonha alheia. E eu fico me perguntando, cara, tipo, o que tá acontecendo com a igreja? E ouvindo pregações do Rodolfo Abrantes, ele deu uma explicação que eu achei muito interessante, que ele fala que nós somos uma igreja de novos convertidos. E é verdade, se você parar e pensar, embora a igreja evangélica brasileira já tenha várias igrejas com mais de 100 anos, esse boom evangélico, essa quantidade enorme de cristãos se converteram nos últimos anos, principalmente da década de 90 para cá, finalzinho de 80, 90, dos anos 2000 principalmente, e aí a gente vê um boom evangélico surgindo no Brasil. A gente realmente tem uma igreja muito imatura. E eu acho que está na hora da gente começar a amadurecer um pouco. E um dos pontos que eu acho que nós, como igreja, precisamos amadurecer é que muitas vezes nós estamos esperando dos não cristãos agirem como os cristãos. E sejamos sinceros, né, gente? Nem a gente age como cristão deveria agir muitas vezes, né? Como é que a gente pode esperar que o não cristão haja como cristão? É interessante que tudo nos escandaliza, né? Fizeram a abertura da Olimpíada, botaram lá o pessoal naquela mesa que nem era da Santa Ceia. Estamos escandalizados. Tal pessoa famosa falou tal coisa. Estamos escandalizados. Tal pastor pregou alguma coisa que eu não concordo. Estou escandalizado. Não ouço mais esse pastor. Esse pastor não é mais de Deus. Tal cantor fez determinada coisa. Não, não serve mais. E nós vivemos a sociedade dentro da igreja, nós vivemos igual a sociedade do cancelamento. Tudo serve para cancelar o outro. Tudo em nós serve para cancelar o outro. E sendo que nós deveríamos ser as pessoas que incluem, né? Afinal, não foi isso que Jesus fez conosco? Você já pensou se todo pecado que você cometesse Jesus te cancelasse? Quem sobraria na igreja? Eu seria o primeiro a sair. Então, gente, será que não está na hora da gente amadurecer e fazer o que Jesus pediu, que é muito mais difícil, eu sei, que é simplesmente amar o nosso próximo? E quando Jesus fala para amar o nosso próximo, ele sabia que a gente ia inventar um monte de desculpinha para não amar o próximo. Ah, Jesus, mas eu vou amar aquele próximo é isso aí que você pensou agora. Mas Jesus ele falou, tá bom, você acha que ele é essa coisa e ele é, por causa disso, ele é inimigo do evangelho? Então, ama o seu inimigo, porque todos nós éramos inimigos de Deus.
Mas Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8, meu versículo favorito da Bíblia. Então, se Deus foi capaz de nos amar, mesmo nós sendo pecadores, inimigos dele, por que nós não podemos amar essas pessoas que têm esse pecado que te incomoda tanto? Será que o problema realmente está no pecado dessa pessoa ou na sua incapacidade de amá-la? Porque entenda, ninguém gosta de inimigo. Ninguém gosta de um inimigo. Se a gente gostasse do inimigo, ele era amigo. Óbvio isso. Mas por que Jesus fala que nós devemos amar o inimigo? Porque o amor, biblicamente, não é simplesmente um sentimento. Nós reduzimos na nossa sociedade o amor a um sentimento. Muito por culpa de Hollywood e suas comédias românticas, enfim. E a mudança cultural norte-americana que a gente importou aqui no Brasil. Mas hoje o amor é apenas um sentimento. É aquela coisa intensa que você sente, mas isso não tem nada a ver com o amor bíblico. O amor bíblico tem muito mais a ver com a ação, são com atitudes. O amor, biblicamente, é uma escolha sempre. Você escolhe amar. Ah, mas ele não merece, não importa. Você também não merece, Deus te ama. Deus te deu a sua graça, então haja com graça com o outro. Ah, mas eu vou ajudar aquela pessoa aqui. Sim, vai. É o que Jesus fez por você, por que você não faria por ele? Sério, que ofensa podem fazer a você que se compara às ofensas que nós já fizemos a Deus? Então por que a gente não vai ajudar qualquer pessoa que estiver ao nosso alcance? Eu acho que nós, como igreja, precisamos parar com essas desculpinhas e precisamos amadurecer e parar de se escandalizar com tudo. Ah, mas ele fez isso afronta o evangelho. Cara, ele não acredita no evangelho, você esperava o que dele? Então vai lá e o ame. Cara, não existe nada mais constrangedor do que o amor. É sério, você já parou pra pensar, cara? Alguém vai lá e te ofende e você no dia seguinte dá um presente pra essa pessoa. Como é que essa pessoa vai se sentir? No mínimo culpada. Eu já passei por algumas situações assim, que Deus me pediu pra abençoar determinadas pessoas que eu sabia que nem gostavam de mim, e eu fui lá e abençoei. E é interessante que depois que eu fiz isso, no primeiro momento a pessoa desconfiou e falou, cara, como assim? Por que você tá fazendo isso? E eu virei pro pessoal e falei, cara, porque Deus mandou e ele te ama, ele mandou fazer isso por você. E é interessante que algumas dessas pessoas até viraram amigos depois. Porque o gesto de amor é capaz de transformar um inimigo em amigo. Não foi isso que Jesus fez na cruz? Todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós não estávamos nem aí para Ele. Mas aí quando a gente olha para a cruz e vê o que Ele fez pela gente, e a gente entende que Ele nos amou mesmo a gente não merecendo ser amado, mesmo a gente não tendo feito nada de bom para Ele, mas Ele escolheu nos amar, o que aconteceu? Você simplesmente passou a amá-lo. E eu não estou dizendo que todas as pessoas que você fizer bem, elas vão passar a te amar, não, tá? Porque tem muitas pessoas que ouvem o Evangelho, veem o que Jesus fez na cruz e ignoram Ele. Mas também tem muitos que mudam. E, gente, a gente não vai mudar o mundo. Aprenda isso. Vai na Bíblia. E eu duvido você me provar que eu estou errado. Mas a gente não vai mudar o mundo conquistando as 7 feras da sociedade. Não é assim que a gente vai mudar o mundo. Você não vai achar isso na Bíblia. A gente não vai ganhar o mundo. A gente não vai transformar o Brasil tendo um presidente evangélico. A gente não vai mudar as nossas empresas tendo cristãos grandes empresários. Sabe como a gente vai mudar o mundo? Amando as pessoas. É o político sendo honesto. É você como empregado sendo o melhor empregado da empresa. Servindo ao seu chefe, mesmo que ele seja um chefe horrível, como se fosse para Deus. A gente vai mudar o mundo, a gente vai conquistar o seu colégio, a sua faculdade,
que hoje nós falamos, ó, não envia nem seu filho para a faculdade, né? Afinal ele vai se perder. Então, sabe como nós vamos conquistar a faculdade? Chegando lá e amando as pessoas. É parando e ouvindo aquele amigo que ninguém quer sentar do lado dele. É chorando com os que choram. É ajudando aquele aluno que está passando por uma dificuldade. É incluindo aquele cara que nunca ninguém quer chamar para grupo nenhum, sabe? Então, chama esse cara para fazer parte do seu grupo. É no trabalho você separando um tempo, quando alguém precisa e você vê que aquela pessoa está passando por um problema, para perguntar se está tudo bem e oferecer um ombro amigo para ajudar a pessoa. E isso ficar só entre você e a pessoa, ninguém tem que saber os problemas que o outro está passando. Só você, a pessoa e Deus. É assim que nós vamos mudar o mundo. Não adianta, gente, botar um presidente evangélico. Agora a gente está passando por eleições, botar todos os nossos vereadores da cidade evangélicos e o prefeito evangélico e por aí vai. Isso não vai mudar nada, gente. Não adianta todos os cristãos ocuparem todos os lugares de liderança na sociedade. Se a gente ocupar esses lugares sem amar as pessoas, sinceramente, é melhor que a gente nem ocupe, porque senão a gente vai estar dando muito mau testemunho. E eu não sou contra não, tá? Cristãos ocuparem lugares de liderança e de influência na sociedade. Mas aprenda, a transformação do Evangelho nunca é de cima para baixo. A transformação que o Evangelho propõe é sempre de baixo para cima. É você amando uma pessoa por vez. Eu tenho um desafio pessoal que é todo dia abençoar pelo menos uma pessoa, de alguma forma. E boa parte dos dias eu consigo, graças a Deus. Deus sempre dá uma oportunidade, eu vou lá e abençoo. Nem que seja caminhando uma pregação, enviando uma palavra, ouvindo alguém, enfim. De alguma forma eu tento abençoar alguém todos os dias. Agora eu fico pensando, já imaginou se os 30 milhões de evangélicos, né, que nós somos no Brasil, todo dia abençoassem uma pessoa? Como a nossa sociedade seria diferente? Já imaginou se os 30 milhões de evangélicos no Brasil compartilhassem um pão? Será que ainda haveria fome? Se nós evangélicos buscássemos tanto a prosperidade do outro como a gente busca a nossa? Já imaginou as igrejas lotadas de cristãos que querem simplesmente se doar para o outro, ao invés de simplesmente receber bênçãos? Aí eu acho que a gente mudaria o Brasil. Até porque um grande sinal de maturidade é quando você entende que você não foi criado para ser servido, mas para servir. E talvez seja isso que está nos faltando, né? Simplesmente começar a servir e parar de querer ser servido. Então, gente, vamos crescer. Vamos parar de se escandalizar com qualquer coisa. Vamos parar de cancelar as pessoas. Vamos parar de ser excludentes. E vamos simplesmente amar o nosso próximo. Ah, mas ele continua com aquele pecado, não importa. Quem vai mudar ele é o Espírito Santo, não é você. Continue amando, continue cuidando, continue zelando, continue orando. Se a pessoa te der liberdade e ela souber que é amada por você, vai lá e ensine. Porque, gente, aprende uma coisa, a gente só ouve quem a gente acredita que nos ama. A verdade é que a gente só obedece quem a gente acredita que nos ama. O que falta muitas vezes é autoridade pra gente é porque a gente não ama. Porque quando alguém sabe que é amado e que a gente está falando aquilo porque a gente ama, pode ser que a pessoa nem obedeça e nem mude. Mas no fundo ela sabe que a gente está certo e que a gente falou aquilo pelo bem dela. E é isso que Jesus faz por nós. Por que a gente obedece a Jesus? Ou pelo menos tenta. Porque nós cremos que Ele nos ama. Simplesmente por isso. Se você está obedecendo por outra razão, por medo de ir para o inferno, essas tipos de coisas, você está obedecendo pela razão errada, tá? Porque a única razão para você obedecer a Jesus é simplesmente porque Ele te ama. Porque Ele escolheu te salvar. Entenda isso. Uma das coisas mais difíceis do Evangelho é entender a liberdade do Evangelho. Porque quando você crê em Cristo, todos os seus pecados já estão perdoados. Todos os pecados que você cometeu no passado, todos os pecados que você está cometendo nesse momento e todos os pecados que você vai cometer no futuro. Tudo já está perdoado.
Então você pode fazer o que você quiser. Mas se eu posso fazer o que eu quero, por que eu vou obedecer? Porque Deus me ama. E Deus é onisciente. E se Deus me ama e é onisciente, e Ele sabe o que é melhor para mim, por que eu vou fazer algo que Ele está dizendo para eu não fazer? Ou porque eu não vou fazer o que Ele está dizendo para eu fazer? Porque pecado é não fazer o que é certo. Então, muitas vezes a gente pega por omissão também. E, sinceramente, uma vez Deus falou isso comigo, lendo Provérbios, que, cara, não buscar a sabedoria e não obedecer o que a sabedoria diz é tolice. Só que tolice, lá em Provérbios, é simplesmente burrice. Quem não segue a sabedoria é tolo. Ou seja, quem não segue a sabedoria é burro. Porque se você tem um Deus que é onisciente, ele sabe todas as coisas, que te criou, um Deus que é atemporal, ele já está lá no futuro, no presente e no passado, então ele sabe o que é melhor sempre. Você não vai obedecer, tem que ser muito soberbo e muito burro, essa que é a verdade, para desobedecer um Deus que é onisciente e que sabe e que nos ama e que sabe o que é melhor para nós. Então, por que eu vou obedecer Jesus? Porque ele me ama e eu confio nele. Eu confio que o que ele me ensina é o melhor. Isso é ser inteligente. E, gente, vamos parar de querer exigir do outro o que muitas vezes nem Deus está exigindo. Deixe que Deus cuide do outro. Pare de desejar um mal para o outro. Cuide do seu coração. E simplesmente ame as pessoas. Porque pode ter certeza que, amando as pessoas, você está abrindo uma porta enorme para que o Espírito Santo possa agir na vida delas. E talvez hoje o pecado que elas cometam que te incomoda tanto, um dia elas vão largar esse pecado. E não vai ser você que vai produzir isso, mas o Espírito Santo, através do amor que você deu a elas, que vai produzir essa transformação. Então, vamos crescer, vamos parar de ficar cobrando demais, vamos lutar contra o nosso próprio pecado, para que a gente possa ser exemplo e simplesmente amar as pessoas. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado de todo cristão. Amar as pessoas. Então, que Deus continue te abençoando e te capacite a cada dia. Porque isso não é fácil. O nosso ego grita muitas vezes. Mas a gente tem que matar o nosso ego e simplesmente viver o Evangelho. Que Jesus resumiu em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, que Deus continue te abençoando. Fica na paz.